E quanto aos sistemas de administração, também temos um teórico chamado Likert, que ele dizia que se considerava a administração como um processo relativo, no qual não existiriam normas e princípios universais válidos para todas as circunstâncias e situações. E a administração ela nunca seria igual em todas as organizações e que poderia assumir afeições diferentes. Isso iria depender das condições internas e externas existentes dentro das organizações. Ele dizia que os sistemas administrativos eles seriam caracterizados em relação a 4 variáveis: quanto ao processo decisório, quanto ao sistema de comunicação, quanto ao relacionamento interpessoal e ao sistema de recompensas e punições. No sistema 1, que seria o autoritário coercitivo, esse sistema administrativo ele seria autocrático e forte, além de ser coercitivo e arbitrário, controlando rigidamente tudo o que ocorreria dentro da organização. Esse seria o sistema mais duro e fechado, com algumas características. Seu processo decisório ele seria totalmente centralizado na cúpula da organização, e todos os eventos eles deveriam ser decididos somente pela cúpula empresarial. Consequentemente, esse nível institucional ele ficaria sobrecarregado com tanta tarefa decisória para ser tomada. Quanto ao sistema de comunicações, ele seria bastante precário. Essas comunicações elas seriam sempre verticais, no sentido descendente, onde seriam carregadas ordens de cima para baixo. Nesse modelo não existiria nenhum tipo de comunicação lateral. O relacionamento entre as pessoas ele seria considerado prejudicial ao bom andamento dos trabalhos. A cúpula empresarial ela veria com extrema desconfiança as conversas informais entre as pessoas e iria procurar coibi-las ao máximo. No sistema de recompensas e punições, haveria uma ênfase nas punições e nas medidas disciplinadoras, onde seria gerado um ambiente de temor e desconfiança dentro da empresa. As pessoas elas precisavam obedecer à risca as regras e as ordens e os regulamentos internos, tanto quanto executar suas tarefas de acordo com os métodos e procedimentos da época. O segundo sistema seria o sistema autoritário benevolente. Ele seria um atênue do sistema autoritário coercitivo. No fundo, ele seria um sistema um pouco menos rígido do que o primeiro. O processo decisório ele seria centrado na cúpula administrativa, mas ele permitiria uma pequena delegação contra as decisões de pequeno porte e de caráter rotineiro e repetitivo, onde seriam baseadas nas rotinas que seriam sujeitas à aprovação posterior, prevalecendo nesse contexto o aspecto centralizador. Quanto ao sistema de comunicações, ele seria relativamente precário, prevalecendo as comunicações verticais e descendentes, embora a cúpula se orientasse em comunicações ascendentes vindas dos escalões mais altos como retroação de suas decisões. Quanto ao relacionamento interpessoal, a organização ela já passa a tolerar que as pessoas se relacionem entre si em um clima de condescendência. A interação humana, mesmo assim, ela seria pequena, e a organização informal ela seria incipiente. Mesmo assim, essa organização informal ela seria vista como uma ameaça aos interesses e objetivos da empresa. O sistema de recompensas e punições ainda haveria uma ênfase nas punições e nas medidas disciplinares, mas o sistema ele seria menos arbitrário e iria oferecer algumas recompensas materiais e salariais em raras recompensas simbólicas e também sociais. O sistema 3 seria o sistema consultivo, que trataria de ser um sistema mais para o lado participativo do que o lado autocrático e impositivo dos sistemas anteriores. Ele representaria um gradativo abrandamento da arbitrariedade organizacional. Nele, o processo decisório ele seria do tipo participativo e consultivo. Participativo porque as decisões específicas elas seriam delegadas aos diversos níveis hierárquicos e deveriam orientar-se pelas políticas e diretrizes definidas pelo nível institucional para balizar todas as decisões e ações dos demais níveis. Por que ele seria consultivo?
porque a opinião e o ponto de vista dos demais níveis da organização, eles seriam considerados na definição das políticas e diretrizes que os afetariam diretamente. Mesmo assim, todas as decisões elas seriam posteriormente submetidas à aprovação da cúpula empresarial. Então, poderia ser consultivo, mas não tinha toda essa flexibilidade ainda. O seu sistema de comunicação ele iria prever comunicações verticais no sentido descendente. Essas seriam voltadas para a orientação ampla do que para as ordens específicas. Também seria uma comunicação ascendente, bem como ela seria de forma lateral entre os pares. E essa empresa ela desenvolveria sistemas internos de comunicação para tentar facilitar o seu fluxo de informações. Quanto ao relacionamento interpessoal, já começaria a haver uma confiança depositada nas pessoas. A empresa já criaria condições relativamente favoráveis a uma organização formal, sadia e positiva. O sistema de recompensas e punições haveria uma ênfase nas recompensas materiais, como os incentivos salariais, que seriam atrativos tanto quanto promoções e oportunidades profissionais. Também seriam simbólicas, como a questão do prestígio, a questão do status, embora ainda ocorressem algumas punições e castigos. O sistema 4 seria um sistema participativo, onde esse sistema administrativo ele seria democrático por excelência. Esse seria o sistema mais aberto entre os demais. No processo decisório, as decisões seriam totalmente delegadas aos níveis organizacionais. Embora mesmo que os níveis institucionais eles definissem as políticas e diretrizes, eles apenas controlariam os resultados, deixando as decisões totalmente a cargo dos diversos níveis hierárquicos. E seria apenas em ocasiões de emergência que os altos escalões eles assumiriam decisivamente a essas decisões, porém eles teriam que sujeitar à ratificação explícita dos grupos envolvidos. Ou seja, haveria uma maior participação dos níveis hierárquicos dentro desse processo decisório num ambiente participativo. O sistema de comunicações eles iriam fluir em todos os sentidos e a empresa ela faria investimentos em sistemas de informações, pois seriam básicos para a sua flexibilidade e eficiência. Quanto ao relacionamento interpessoal, o trabalho ele seria feito em equipes. A formalização de grupos espontâneos ele permitiria um maior relacionamento entre as pessoas. As relações interpessoais elas seriam baseadas na confiança mútua entre as pessoas e não em esquemas formais. Nesse momento, as pessoas passariam a ser responsáveis pelo aquilo que elas decidem e fazem em todos os níveis organizacionais. O sistema de recompensas e punições haveria uma ênfase nas recompensas simbólicas e sociais, embora não fossem omitidas as recompensas materiais e salariais. Raramente ocorreriam punições, as quais quase sempre seriam decididas e definidas pelos grupos envolvidos. E Likert ele constatou que quanto mais o estilo administrativo da empresa ele se aproximar do sistema 4, maior seria a probabilidade da alta produtividade, das boas relações de trabalho e da elevada rentabilidade. Mas por outro lado, quanto mais uma empresa ela se aproximaria do sistema 1, maior a probabilidade de ineficiência, das péssimas relações de trabalho e das repetitivas crises financeiras. Likert viria que o sistema 4 ele repousaria em 3 aspectos principais. O primeiro seria a questão da utilização dos princípios e técnicas de motivação em vez da tradicional dialética de recompensas e punições. O segundo, ele via que existiriam dentro desse formato grupos de trabalho altamente motivados e estreitamente entrelaçados e capazes de se empenharem totalmente para alcançar os objetivos empresariais. E por último, a questão da adoção dos princípios de relações de apoio, onde a administração ela adotaria metas de elevado desempenho, tanto para si quanto para os empregados, e estabeleceria os meios adequados para atingi-las. As metas de eficiência e produtividade elas seriam alcançadas por meio de um sistema de administração que permitisse satisfazer os objetivos individuais de cada um dos empregados. Para Likert, o comportamento humano na organização ele poderia ser explicado por meio de algumas variáveis. Para ele, as variáveis administrativas elas estariam ligadas
ao estilo de administração, à estratégia, à estrutura organizacional, à tecnologia empregada dentro do contexto dessa empresa. Elas seriam chamadas de variáveis causais, porque elas seriam a base do comportamento humano. Os itens de comportamento, como a questão da lealdade, a capacidade, as atitudes, as comunicações, a interação humana, tanto quanto a tomar decisão, elas seriam vistas como as variáveis intervenientes que provocariam alterações no sistema. As variáveis causais, elas provocariam estímulo que atuariam nos indivíduos. Elas seriam as variáveis intervenientes e produziriam respostas aos resultados que seriam as variáveis de resultado. Essas variáveis intervenientes, elas iriam depender das variáveis causais e influenciariam as variáveis de resultado. A teoria das decisões, ela nasceu com Herbert Simon, que foi o cara que utilizou essa teoria das decisões para explicar o comportamento humano das pessoas nas organizações. E ele conceberia, na ideia dele, que a teoria comportamental ela iria conceber a organização como um sistema de decisões, onde nesse sistema cada pessoa participaria de maneira racional e consciente, onde ela escolheria e tomaria decisões individuais a respeito das alternativas racionais de comportamento. E assim seria vista a organização como um local que seria permeado de decisões e ações para serem tomadas. Na teoria das decisões, a decisão ela seria vista como um processo de análise e escolha entre alternativas que estariam disponíveis no curso da ação em que a pessoa deveria seguir. Na teoria das decisões, a decisão ela seria vista como um processo de análise e escolha das alternativas disponíveis quanto aos cursos de ação que a pessoa deveria seguir. E nesse contexto, toda decisão ela envolveria 6 elementos. Primeiro, o tomador de decisão, que seria a pessoa que faria as escolhas ou opções entre várias alternativas futuras dessa ação. Segundo, seriam os objetivos, porque os objetivos são justamente a decisão do qual o tomador de decisão ele deseja alcançar com suas ações. O terceiro seria a questão da preferência, porque essa preferência seriam os critérios que o tomador de decisão ele iria utilizar para fazer a sua escolha. O quarto seria a questão da estratégia, porque a estratégia seria o curso da ação que o tomador de decisão ele escolheria para atingir seus objetivos. O curso da ação seria o caminho escolhido e iria depender dos recursos de que esse tomador de decisão ele iria dispor. O quinto seria os aspectos do ambiente que envolve o tomador de decisão. E muitos aspectos dentro do ambiente, eles envolvem a falta de controle do tomador de decisão. A questão de se apropriar do conhecimento, da compreensão, para que ele possa fazer a escolha certa, porque a gente sabe que esse ambiente, tanto interno quanto externo, ele iria influenciar diretamente nas suas escolhas. E por último, a questão do resultado, que seria a consequência, o resultado da sua estratégia no processo de tomada de decisão. Nesse contexto, o processo decisório ele deveria passar por várias etapas. E esse processo ele seria visto como uma coisa complexa, que dependeria das características pessoais do tomador de decisão e da situação em que o mesmo estaria envolvido naquele contexto, naquela situação, naquele momento. E esse processo decisório ele envolveria 7 etapas. O primeiro seria a percepção da situação, que envolveria algum tipo de problema específico. O segundo, a questão da análise e definição do problema. O terceiro seriam definições dos objetivos que se desejaria alcançar. O quarto seria a questão da procura das alternativas e de soluções ou do curso da ação para atingir os objetivos e resolver os problemas. O quinto seria a escolha, ou seja, a seleção das alternativas mais adequadas para o alcance dos objetivos que foram pré-determinados. O sexto seria a avaliação e comparação das alternativas que se desejaria alcançar. E por último, a implementação das alternativas que foram escolhidas. E aí se viria que cada etapa ela seria vista de maneira sistêmica, porque ela geraria uma certa influência nas outras etapas do processo decisório. No processo decisório, o homem administrativo ele levaria em conta que ele precisaria ser abastecido de informações dentro desse processo decisório. Então, coletar, processar uma enorme variedade de informações
para poder subsidiar e permitir a escolha das melhores alternativas. E esse tomador de decisão, ele não teria condições de analisar todas as situações, nem de procurar todas as alternativas que estariam disponíveis, muito menos de buscar a melhor alternativa ou a alternativa mais adequada entre todas as possibilidades. E aí ele explica o processo decisório, o Simon, ele explica o processo decisório tipo do homem administrativo, que o homem, ele como tomador de decisão, ele evitaria a incerteza e seguiria as regras padronizadas da organização para poder tomar decisões. Ele manteria as regras inalteradas e iria só fazer a redefinição delas somente quando ele fosse colocado sob pressão ou estivesse em uma grande crise. Pelo fato do ambiente ele mudar constantemente e as empresas elas não conseguirem se adequar de maneira rápida a esse processo, essa empresa ela tenderia a utilizar o seu modelo atual para poder lidar com as condições que foram modificadas durante o período. Na teoria do equilíbrio organizacional, os behavioristas eles visualizaram a organização como se ela fosse um sistema que receberia contribuições dos participantes sob a forma de dedicação ao trabalho, que em troca iria oferecer os alicerces e incentivos. E os postulados básicos dessa teoria do equilíbrio organizacional, que a organização é um sistema de comportamento social interrelacionados de várias pessoas que são os participantes da organização. Cada participante e cada grupo de participantes ele receberia incentivos que seriam vistos como recompensas, em troca dos quais ele faria as contribuições à organização. O participante somente manteria a sua relação, sua participação na organização, enquanto os incentivos, as recompensas que lhes seriam oferecidos quando eles fossem iguais ou maiores do que as contribuições que lhes seriam exigidas. As contribuições que foram trazidas pelos vários participantes, eles constituiriam a fonte na qual a organização se alimentaria dos incentivos que ofereceria aos participantes. E por último, a organização ela será solvente e continuará existindo somente enquanto as contribuições forem suficientes para proporcionar incentivos em quantidade suficiente para induzir os participantes à prestação das suas contribuições. Quanto à teoria da aceitação de autoridade, o Barnard ele desenvolveu uma teoria a respeito da autoridade que pressupõe aos ensinamentos da teoria clássica. Ele verificou em seus estudos que algumas vezes a autoridade ela seria inefetiva, porque as ordens elas não são cumpridas ou as ordens não seriam cumpridas e a desobediência e a violação seriam reveladas pelos que detêm a autoridade. Ele chegou à conclusão de que a autoridade ela não repousa no poder de quem a possui e ela não flui de cima para baixo conforme acreditavam os autores clássicos. Muito pelo contrário, a autoridade ela repousaria na aceitação ou consentimento dos subordinados. A pessoa obedeceria não pela legitimação da autoridade, mas decidindo entre as alternativas de obedecer ou não. Ela só atenderia se essa obediência ela lhe trouxesse algum tipo de vantagem ou se a desobediência ela lhe trouxesse alguma desvantagem, ela deveria ser evitada. E nessa visão, a autoridade ela seria vista como um fenômeno psicológico por meio do qual as pessoas aceitariam as ordens e as decisões dos seus superiores sob certas condições. A teoria da aceitação de autoridade, ela partiria do pressuposto de que um subordinado ele poderia aceitar ou aceita a ordem como autoritária quando 4 condições elas correriam simultaneamente. Quando o subordinado ele poderia entender ou compreender a ordem, quando não a julga incompatível com os objetivos da organização, quando não julga incompatível com seus objetivos pessoais ou quando ele é mental e fisicamente capaz de cumpri-las. E essa autoridade ela não dependeria do superior, mas da decisão do subordinado de aceitá-la ou não. A decisão sobre a autoridade é da pessoa a quem a ordem ela seria dirigida e não de quem simplesmente a emitiria. E essa desobediência a uma ordem ela iria constituir a própria negação da autoridade. E diante de todo esse contexto, os behavioristas eles entenderam que o administrador ele iria trabalhar geralmente em situações de negociação.
E essa negociação ou barganha, ela seria um processo de tomar decisões conjuntas quando as partes envolvidas elas teriam preferências ou interesses diferentes. E essa negociação ela iria depender de algumas características, como o envolvimento de pelo menos duas partes. Essas partes envolvidas elas apresentariam conflito de interesse a respeito de um ou mais tópicos. Essas partes elas estariam temporariamente unidas em um tipo de relacionamento voluntário. E esses relacionamentos eles estariam voltados para uma divisão ou troca de recursos que seriam específicos ou a resolução de assuntos entre essas partes. A negociação ela envolveria a apresentação de demandas ou propostas por uma parte e a sua avaliação por parte da outra parte. E é óbvio que seria seguida de concessões ou de contrapropostas. E essa negociação ela seria vista como um processo ou uma atividade sequencial que seria aplicada de maneira simultânea entre as partes. Ainda na teoria do comportamento, a gente sabe que boa parte da literatura que estava relacionado ao desenvolvimento da liderança, ela foi desenvolvida ainda na teoria, na escola das relações humanas. E a teoria comportamental ela começou a assumir rapidamente o lado humano da liderança. O Bernays, ele começou a trabalhar as primeiras expressões sobre a liderança transacional, que era um tipo de liderança que envolveria os líderes extremamente eficientes em dar às pessoas algo em troca do seu apoio no trabalho. E ele fazia com que os seus seguidores eles fossem valorizados e apreciados tanto quanto recompensados. O Bernays também falou da liderança transformadora, que envolveria os líderes que estariam preocupados em criar uma visão e que conseguiriam levar as pessoas em direção a essa visão que ele criava, que ele traria para as pessoas. A liderança transacional ela estaria focada em recompensar as pessoas pelo apoio ao líder, enquanto a liderança transformadora ela requeria líderes visionários capazes de conduzir a mudança. O Likert ele também já abordava alguns estilos de liderança nessa época. E o primeiro ele falava do autoritário explorador, que seria típico da gerência que estaria baseada na punição e no medo, impor medo às pessoas para que elas dessem resultado. O segundo seria o autoritário benevolente, que seria aquele tipo de gerência baseada na hierarquia, que estaria voltada mais para aquela coisa do afago do que do uso da vara do chicote. O consultivo, que estaria baseado na comunicação vertical descendente e ascendente, com a maioria das decisões que estariam vindo do topo da cadeia hierárquica. O líder participativo estaria baseado no processo decisório em que os grupos de trabalho se comunicariam entre si por meio dos outros indivíduos, ou seja, existiria o elo de ligação. E esses elos de ligação seriam justamente os pontos que ligariam os componentes do grupo aos líderes de equipes, tanto quanto as outras pessoas que fariam parte desses grupos. O John Kotter, ele identificou 3 processos de liderança, que seriam a questão do estabelecimento de uma direção, tentando alinhar as pessoas e motivar elas a se inspirar. A forma de colocar esses elementos essenciais em prática estaria sendo continuamente redefinida. Isso iria significar que o líder ele não pode agir sozinho. Peter Drucker ele observava que os líderes normalmente eles falavam na primeira pessoa do plural, nós, e não na primeira pessoa do singular, que seria eu. E esses líderes dessa época eles passaram a trabalhar naturalmente em equipe. Isso foi um fato que foi muito ignorado pelos antigos modelos de liderança. O Warren Bennis ele assegurava que a liderança ela seria vista como uma habilidade que poderia ser aprendida e desenvolvida pelas pessoas. E Bennis, ele concluiu que os líderes eles teriam em comum 4 aspectos, 4 competências que seriam vitais para um líder. Primeiro seria a questão da gerência da atenção, que seria uma visão em que os líderes eles conseguem despertar a atenção e o comprometimento das pessoas que iriam trabalhar com eles e que passariam a tentar alcançar a mesma visão. Teríamos também a gerência do significado, onde esses líderes eles são hábeis comunicadores e seriam capazes de reduzir a complexidade e de comunicar os problemas por meio de imagens de linguagem simples.
Eles seriam especialistas em dissecar as informações, de conseguir descodificar a informação e facilitar o entendimento do colaborador. O terceiro seria a gerência da confiança, onde a confiança ela seria vista como essencial em todas as organizações. Para esses tipos de líderes, a confiança ela se refletiria na consistência do propósito e do tratamento concedido aos colegas e a todas as pessoas que fariam parte da organização, independente do cargo, independente do local onde eles estivessem desenvolvendo suas atribuições, suas tarefas. E por último, a gerência de si próprio, onde os líderes eles conseguiriam identificar e utilizar plenamente seus pontos fortes, bem como aceitar e buscar melhorar os seus pontos fracos.